Porque uma coisa, antes da gente ler, uma coisa que eu e Laís pega muito em aconselhamento e casamento, é algo que eu vou tentar tratar aqui, e uma visão bíblica sobre o que a gente vai falar, é que eu pego muito casamento, e casamento novo, casamento antigo, pessoas que estão há anos vivendo, que a discussão toda e toda a briga que está acontecendo é porque não sabe o que de fato é um casamento. Não sabe de fato, quer viver a dois e fica dentro da ilusão, dessa utopia, dentro dos relacionamentos de Hollywood, de filme, e acha que a vida dentro de casamento é tudo um filme, e tudo vai ser aquela mil maravilhas, e não vai. Os casamentos têm desafios, mas tem papéis para ser tomado, tem decisões que tem que ser tomado, tem atitude que ser tomada. E às vezes a discussão não é algo muito grande, mas é simples só para entender. O homem entender qual é o seu papel dentro do casamento, a mulher entender qual é o papel, e aí a engrenagem começa a rodar e as coisas começam a andar perfeitamente. Mas o problema todo é esse, eu vejo muito isso, não tem compreensão do que é. E aí imagina, e uma das coisas que eu sempre falo para os homens, principalmente, na reunião dos homens, é que às vezes a gente se converte, começa a andar com Jesus, e às vezes a gente entrega pedaços ao Senhor. E não questiona outros. Por exemplo, casamento, relacionamento, como é um namoro cristão que a Bíblia fala, como é que eu trato algumas coisas. Algumas coisas como sexo, por exemplo. Às vezes a gente não pergunta o que é que a Bíblia fala sobre isso dentro do casamento. Então, são coisas que às vezes a gente se converte, mas isso ainda fica mundano. O comportamento fica mundano, as atitudes ficam mundanas, e a expectativa ainda fica mundana. E isso é bem interessante porque a Bíblia tem, ela não vai trazer alguns assuntos bem definidos, mas ela vai me dar um campo para que eu possa aplicar dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento. Mas não tem ninguém melhor do que a gente perguntar sobre casamento do que a Deus. Foi Ele que criou essa instituição social. Então foi Deus que criou e uniu um homem e a mulher. Então, para que a gente entenda, hoje eu vou tentar trazer o máximo que a gente puder falar sobre isso dentro desse texto. Não só tem esse texto, mas tem outros vários que a gente poderia trabalhar e escutar. Mas dentro desse texto vai tratar principalmente isso: o papel do homem, o papel da mulher, e o que, de fato, esse texto é muito pesado, porque Paulo vai comparar essa união de um homem e uma mulher com a igreja e o Senhor. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Nós vamos ler, eu vou ler na tradução da NVT. Espera aí, deixa eu abrir só no tablet aqui que eu tô sem óculos. Diz assim: esposas, que cada uma agora. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a e ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim, o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta, cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer,
Cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra chegou até nós. Nós te agradecemos por cada homem e mulher que se doou para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada homem e mulher que pregou esse evangelho para nós e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Ó Deus, que nós podemos também ser esse homem e essa mulher para a vida de outras pessoas. Nós te agradecemos e te pedimos para que essa palavra tome conta do nosso coração e faça o papel dela de transformar as nossas vidas. É isso, Deus, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O mais interessante que Paulo começa o texto é que Paulo começa com uma ordem. Existe uma ordem para o casamento. Diferente do que às vezes o mundo vai ensinar, o casamento ele tem sim uma ordem, ele tem um desenho e ele tem algo para ser espelhado. Existem papéis definidos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é o que deu na telha. Casamento é algo muito sério e me desculpe a palavra que eu vou falar, mas eu sempre falo isso. Casou, lascou. Por quê? É até que a morte separe, irmão. Não é uma decisão por alguém tomando sobre você e a gente já passou desse tempo. É uma escolha nossa, individual. Então, casar é algo que a gente tem que definir. Claro, devido às proporções, às vezes a gente toma decisões que a gente não compreendia e estávamos longe do Senhor, e isso é válido. A Bíblia vai trazer esse respaldo e vai trazer essa situação. Às vezes nós tomamos, sim, palavras, mas Paulo vai falar sobre, se possível, restauração, em 1 Coríntios, capítulo 7. Mas o que ele está falando é que casamento é algo muito sério, e quando Paulo fala isso, ele fala com essa união comparando a união da igreja com Cristo. Paulo ele não vai falar nada mais, nada menos do que essa união, desse movimento e dessa ação. O homem e a mulher, quando se unem, ela tem uma mensagem para proclamar, ela tem algo para falar. Esse casamento não é só entre atração e prazer, não é sobre bem-estar, não é sobre ser feliz, não é sobre não, é sobre uma comunicação. E como casal cristão a gente tem que entender isso, ou como pessoas que vão ter casamentos e vai se unir, eu tenho que entender isso. Minha família, o meu casamento tem que expressar esse Cristo, tem que apontar para Jesus, como a vida qualquer de todo cristão. E se eu não entender isso, eu vou achar que é algo utópico, mas não é. Como a vida de todo cristão tem que apontar para Jesus, o casamento não tem que ser diferente. É esse elo de três cordas. Então, é você, o cônjuge de Cristo. É Jesus apontando, é Jesus sendo visto, é Jesus apontando. E algo mais interessante, eu tenho que entender que existe o papel do homem, existe o papel da mulher. Não que um é inferior ao outro. E essa não é a minha leitura e não é o que eu vou ensinar aqui na igreja. Não que a mulher é inferior ao homem, ou o homem é superior à mulher, não é isso. Mas que a mulher, sim, tem um papel muito importante dentro do casamento e o homem tem um papel muito importante dentro do casamento. As dificuldades todas é quando não entende isso. É quando eu não entendo esse papel. É quando eu não tenho e ainda o meu espelho de casamento ainda é mundano. Ainda o espelho do que eu tenho ainda é errado, é depravado, é pecaminoso. E aí eu olho para isso, não glorificando ao Senhor, tratando do meu jeito, fazendo do meu jeito e fazendo da forma que eu quero. E isso é destruidor. Isso é horrível. O tema da ministração é quando o casamento prega o evangelho. Porque quando o homem entende o papel dele, a mulher entende o papel dela, existe Cristo no meio e esse Cristo vai ser revelado. Tem um pastor que ele fala algo interessante. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas com isso eu concordo.
Ele fala, quem entender o papel morre primeiro. Se a mulher entender o papel, ela morre. Porque dentro do casamento não é em resposta ao outro, é em resposta a Cristo. Eu não sou um bom marido em resposta porque Laís é uma boa esposa. Eu sou um bom marido porque eu faço isso para Deus. Eu olho para Jesus. E como resposta disso, eu aponto para esse Cristo. Amém? Mas o casamento nasce dentro dessa ordem e dentro dessa maturidade cristã. Eu não posso andar e pensar que não tem ordem para o Senhor. Não tem organização ou que Deus só deixou unir. Deixou só um homem e uma mulher unir. Só para vocês entenderem. Existe um número muito massivo de separação por diferenças de gênero, de ideologia. Mas o casamento é isso. O homem pensa e vai pensar sempre de um jeito, por isso que Cristo vai dar um papel para esse homem. E a mulher, ela vai olhar de outra forma, de outro jeito. E por isso que ela tem outro papel dentro do casamento. Mas a incompatibilidade que muita gente vem alegando para casamento, porque ela pensa diferente, porque ele pensa diferente. Quando a gente vai ver, é só por causa do gênero, porque a mulher ela é mais suscetível a algumas coisas e ela tem inclinação para algumas coisas que o homem não tem. O que está acontecendo muitas vezes, de novo, é porque não entende quem é o próximo. E me desculpe, às vezes está procurando uma coisa que não existe. Às vezes está desejando algo que não é do Senhor, não é bíblico. Eu vi uma mulher no Instagram falando isso, ela estava falando especialmente para as meninas que vão casar, que traz esse desejo pecaminoso, né? Desse deslumbre para o ídolo que tinha no mundo, porque era fã de um cantor, fã de um ator, e traz isso para a igreja. E aí deseja casar com um pregador, com um cara desenrolado, que está no Instagram, enquanto tem um irmãozinho que está dentro da igreja, que não é igual, mas tem tudo para ser. E não está dando chance, porque está desejando algo que não existe. Está desejando algo que não existe. Então, existe sim, e tem que entender. Casamento é essa construção. Todo casamento que você vê que é bem organizado, passou por uma desorganização, passou por uma luta, passou por uma dificuldade para se organizar. E eu sempre falo isso dentro dos casamentos. É bom que tenha discussões. Por quê? Porque nas discussões estão sendo alinhados. São pessoas diferentes, com um mundo diferente, sendo alinhados diferentes, com situações diferentes. Então, eu fui criado de um jeito, Laís foi criado de outro. Quando casou, teve que ter esse choque. São personalidades diferentes. Então, como é que eu vou lidar com isso? Entendendo que tem uma ordem. Entendendo que tem um direcionamento. Entendendo que tem um posicionamento. No versículo 25, Paulo vai falar assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Este verso é devastador para todo o orgulho masculino, porque o marido, ao ouvir que é cabeça, talvez imagine honra, mas Paulo imediatamente lhe entrega uma cruz. Paulo ele vai falar para as mulheres sujeitar o marido porque ele é o cabeça, como Cristo é o cabeça. E às vezes essa argumentação está sendo pregada e ensinada como o homem tivesse esse posicionamento maior dentro do casamento. E não é isso. A liderança desse homem, me entenda, e o que eu vou falar agora é muito sério. O homem exerce uma liderança dentro da família. Isso é fato. Isso é bíblico. Esse homem, você, marido, você, jovem que não casou, você tem que entender que você vai exercer uma liderança para sua família. Isso aqui é horrível. Porque, para a nossa geração, porque eu estava sexta-feira falando isso para os casais. Antigamente o problema era porque os homens eram muito brutos. Hoje o problema é o contrário, os homens são muito mole. E qualquer pressão está chorando, está saltando. Meu Deus do céu. Isso aí é para ser papel de homem.
Por isso que Paulo vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso aqui é muito interessante, porque Paulo vai falar sobre a mulher sujeitar a cabeça, mas aí ele quebra as pernas desse homem que vai se sentir o maioral, o poderoso, esse rei sentado no trono. Ele vai dizer assim: ame como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo, servindo, doando, lavando os pés, sendo caluniado. Foi isso que Cristo amou a igreja lá. Porque Paulo está dizendo, o homem, ele ama a sua esposa, e esse amor doador, é esse amor de entrega. A liderança num casamento não é uma liderança de um homem de subjugar, de tirania e rei. A liderança desse homem dentro do casamento é serviço. Ele é o primeiro que se doa, ele é o primeiro que faz, ele é o primeiro que está lá para fazer. Eu sempre falo, o homem tem que ser aquele que fica acordado de madrugada, preocupado com as contas. Quem tem que chorar é o homem. Porque se esse homem não chora, quem está chorando é a mulher. Então quem tem que chorar é o homem. Quem tem que sangrar, isso aqui, eu sempre ensinei isso para os homens no encontro dos amigos. Quem sangra é o homem. Não foi isso que Cristo fez? Quem sangra é o homem. Aí quando eu falei isso no encontro dos amigos, alguns homens falaram: pastor, isso é muito forte. Eu fiz, não é fácil, mas é bíblico. Quem sofre sou eu, o homem da casa, o cabeça. E diferente dentro das discussões que estão sendo lidadas no mundo, esse homem, ele se doa. Ele não é esse homem intocável, essa ser intocável que, não, ele não é esse busca, antes desse homem procurar respeito, ele tem que se perguntar, o que é que eu estou fazendo e se eu estou me doando por completo. Um homem bíblico, para um casamento bíblico e cristão, ele não procura respeito. O seu serviço e amor já provoca esse respeito de quem está ao seu redor. Então não é sobre essa busca de respeito, não é sobre essa busca de querer ser honrado, mas é essa busca de fazer o que tem que ser feito. O problema muitas vezes é que nós fomos ensinados errados. O problema de muitas vezes é que os exemplos que às vezes nós tomamos não foram os melhores. E Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre esse andar no Senhor. E preste bem atenção. O que Paulo está pedindo para que os homens olhem, entrega de amor é para Cristo. Isso não é uma palestra, não, isso é Bíblia, é Evangelho. Paulo está dizendo, homens, olhem para Jesus. E o seu parâmetro de amor e entrega é esse Cristo. Por quê? Porque eu não faço para minha esposa, eu faço para Jesus. E um vocabulário que nós temos que ter. Somos fiéis, não porque a minha mulher é a melhor mulher do mundo. Porque um dia, como qualquer outra, essa mulher vai falar, ela vai me apurrinhar, ela vai me discutir comigo e ela vai deixar de ser a melhor mulher do mundo. E por causa disso eu vou ter motivo para trair ela? Não. Eu sou fiel porque eu tenho Jesus. Eu sou fiel porque o meu padrão é esse Cristo. Então eu me entrego por causa do amor a Cristo. Eu sou esse marido porque eu tenho Jesus. Então a liderança do homem não é uma liderança aonde ele vai provocar álcool, e Jesus vai nos ensinar isso. Jesus vai dizer que para você ser o maior no reino, ele vai dizer o quê? Seja o menor. Para você ter e liderar sobre os outros, ele faz o quê? Seja servo. Os discípulos entram na casa. Jesus pega a toalha, pega a bacia e molha os pés. É isso que Paulo está dizendo que o homem tem que fazer dentro do casamento. Isso é pregação do evangelho para quem? Para a mulher, para sua esposa, para os seus filhos. Logo quando eu casei, eu
tinha um missionário que me acompanhava lá da Colômbia, e ele falou isso interessante. Ele fez: Juan, quando Laís ficou grávida do bem, ele fez: Juan, a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho e ensinar em conduta e atitude é: nunca deixe de amar Laís. Nunca deixe de amar Laís. É nessa troca de desempenho do seu papel de homem dentro desse casamento que os seus filhos vão aprender o que de fato é amor, o que de fato é respeito, o que de fato é entrega. É dentro dessa troca, porque muitas das vezes a gente cai dentro desse erro, né? O filho nasce e às vezes eu esqueço da esposa, a esposa esquece do marido e não, os filhos vão embora. E aí o que a gente tem que tratar como pastor, muitas das vezes, é casal que não sabe o que tem que fazer. Porque os filhos cresceram e foi embora. Porque a vida daquele casal era em volta dos filhos. Os filhos vão embora. Eles crescem e tem. Esse é o ciclo natural. Com muita resistência de Laís, lá em casa tem uma ordem. Meus filhos ficam até 25 anos em casa. Depois tem que pegar o beco. Tem que viver a vida, construir alguma coisa. Não estou fechando a porta para ninguém. Mas tem que crescer. Tem que ir embora. Por quê? Porque um dia eu vou me embora. E aí, o meu filho vai ficar como? Como a gente conhece, e vocês têm, eu tenho exemplo, e vocês devem ter. Famílias que os pais foram embora e os filhos não sabiam o que fazer. E nós, como papéis, temos que entender isso. Você, como homem, você gera isso dentro dos seus filhos. E como? Amando, respeitando, se entregando. Para quem é pai de menina, como é que a sua filha vai conhecer e vai escolher um marido bom? Olhando para você. Você tratando a sua esposa bem. Aí ela vai olhar e vai ver: eu não quero menos do que o meu pai. Essa é a comparação natural que nós vamos fazer. Então o que nós temos que entender é que essa mensagem não é, e me entende, eu quero que a gente saia daqui com esse entendimento. Casamento não é sobre só relação entre um homem e uma mulher, é sobre a comunicação desse evangelho para Cristo. Então, se o homem ele não tem essa atitude, e se ele não se entrega ao Senhor, e se ele não vive esse evangelho dentro de casa, e não ama a sua esposa como tem que andar, como tem que amar, o que acontece? Ele está comunicando outra coisa. Ele está falando outra língua. Ele não está comunicando esse evangelho. E começa essa destruição. É fato. É fato. Então, eu e Laís foi aconselhar um casal. E aí eu comecei a falar isso. Simples. Comecei a falar que o papel do homem. Aí o cara começou a chorar. Ele chorava, parecia que eu tinha dado um murro nele. E ele dizia assim: e os meus sonhos? E os meus projetos? E a minha vontade? Assim, morreu. Se queria correr sobre isso, estava solteiro. Casou agora, é tudo responsabilidade sua. E aí você morre. O homem morre. Ele tem que sangrar. Não é mais a minha viagem, não é mais a casa que eu quero, não. Qual é o benefício para a minha família? A minha família está feliz? Porque se a minha família não está feliz, irmão, quem tá pecando dentro dessa liderança sou eu. Então eu abro mão. Eu revejo os meus cálculos. Eu revejo as minhas situações. Desconfie, conselho, desconfie de marido que anda arrumado e mulher que não anda. Desconfie. Esse cara, ele não é um bom marido. Porque é o bem-estar dentro de casa. Conheço casais, meu filho, que o homem está andando com roupa de grife e a mulher destruída com os 2 filhos. Conheci um missionário fora do país, que o homem tinha um trabalho incrível. 4 igrejas, ele andava bem arrumado,
Era gordão, tá magrinho, fino. Mas os filhos, tudo destruído, passava o dia todinho sem tomar um banho. A mulher toda destruída, e a mulher era referência de ensino para criança dentro da denominação. Esquecida. Não adianta. Não adianta ele ter esse ministério todo e perder a casa dele. Não adianta ele viver tudo isso e dentro de casa não ser a pregação desse evangelho. Então, homens, preste bem atenção. O que vai carimbar a sua vida como homem de Deus é os seus filhos e a sua esposa. É o que elas vão falar sobre vocês. Por quê? Porque nós, fora de casa, a gente vai ver o que está só demonstrando. Dentro de casa, é que nos trancos e barrancos, dentro das lutas e das discussões, quem vai mostrar o caráter de Cristo é você. Então, diferente de muitas das vezes do que está acontecendo e sendo ensinado, o homem, ele tem esse papel de servir. E me entenda, tem um pastor, o mesmo pastor da frase que eu falei, ele fala a coisa errada. Não existe uma idolatria. O homem não olha, a mulher não olha para o homem com essa adoração. E não é isso que Paulo está ensinando. O homem não é o salvador da mulher. Não é isso. O homem não é o salvador da mulher. E deixe bem claro. Pastor, por que o senhor está batendo isso? Porque tem pastores ensinando que a mulher tem que idolatrar o homem. Tem que adorar o homem. E não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está falando, quando ele se compara a Jesus, Paulo é bem claro. É no amor para a sua igreja. É essa doação de serviço e amor. É esse amor de doação, ágape. Então, o que o homem tem que fazer é isso. A mulher, ela tem o papel dela. E a gente vai tratar agora. No versículo 24, Paulo vai falar: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. No versículo 23, ele vai dizer assim, ó, que a esposa respeite o seu marido. Respeitar não é idolatrar, sujeitar não é se deixar de pensar, honrar não é concordar com tudo cegamente, e cooperar não é anular a personalidade. O que Paulo está dizendo que a mulher tem que sujeitar é no simples relato de ela entender o papel dela dentro desse relacionamento onde esse homem está se entregando como Cristo entregou para a igreja. Essa mulher, ela se sujeita e, de novo, ela não vai passar a mão em cima de pecado. E eu quero deixar isso bem claro, tanto para o homem como para a mulher. Além de ser marido e mulher, é irmão em Cristo. É irmão em Cristo. Então, não passe, isso é horrível. Nunca passe mão em cima de pecado do seu cônjuge. Por quê? Porque isso é destruidor. Confronte. Ajude. Estenda a mão. Corrija pela palavra. Mas pela mulher, como é que ela faz? De um jeito mais inteligente e sábio. Porque em Provérbios, Salomão vai falar o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque todo homem, ele pode ser xingado na rua. Ele pode ser falado na rua. O apelido que esse homem recebe na rua e que ele não gosta, pode ser falado e ele vai se dar de bem. Mas quando a mulher fala, o peso é maior. Por quê? Porque essa mulher, ela tem essa autonomia de falar. E na fala dela tem esse poder de colocar esse homem no lugar correto. O homem, ele pode destruir a casa nas suas atitudes, na sua força e na sua arrogância. A mulher destrói a casa com palavras. Ela tem esse poder e Deus colocou isso. E por isso, que você, mulher, entenda, você que é casada, você que vai casar, quando você tiver uma atitude com seu marido, seja sábio.
preste atenção nas palavras que você vai falar. Porque você pode destruir um homem. Você pode tirar toda a masculinidade desse homem. Você pode destruir a vida aquele homem que podia sair daquela discussão para destruir um gigante. Ele não consegue nem matar uma formiga. Pela simples fala que você falou. Por isso que Paulo ele vai dizer assim, mulher, sujeite. E que sujeitar? Respeitar e honrar. De novo, não é sobre você estar debaixo de submissa a alguém que está sendo violento. Eu não estou falando isso. Porque violência e agressão dentro do casamento, pela palavra de Deus, é motivo para divórcio. E eu não estou passando mão em homem que bate em mulher, não. E vou deixar aqui bem claro, se chegar histórias para dentro de mim, vai ser denunciado. Simples. Pecado eu trato, crime é com a polícia e com a justiça. Então, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo dentro desse ambiente de amor e entrega, essa mulher respeita o seu marido. Só que o problema é que dentro dessa discussão de mulher e homem, de casamento, as mulheres estão discutindo essa luta de posicionamento. E aí, dentro dessa palavra de se sujeitar, de submeter, parece que é inferioridade. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo que é um papel de extrema importância, mas é o papel da mulher. Só que há um discurso que vem entrando dentro das igrejas, como essa mulher tem que tomar o papel e o lugar do homem. Não. Essa mulher ela tem autoridade e isso tem essa desorganização social dentro do casamento. E o que a gente vê é esses casamentos desorganizados e destruídos. Por quê? Porque não tem Cristo sendo revelado. Não tem Jesus sendo anunciado. E aí, me entenda, isso aqui vai para gente cristão, de fato. Me entenda, não vai adiantar ler Bíblia toda hora, não vai adiantar frequentar ciclo de oração, não vai adiantar se o meu posicionamento dentro de casa não reflete esse respeito e essa honra. Não vai adiantar se isso não está mudando a minha atitude e o meu posicionamento dentro de casa. Eu respeito, eu honro, guardando a minha individualidade. Dentro disso tudo, a mulher não vai deixar de perder a personalidade dela. Você é do jeito que você é porque Deus criou você. Então, honre ao Senhor com aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas tem coisas que a gente, sim, a mulher tem que abaixar a cabeça e honrar o marido. Respeitar. Não é uma luta de cabo de guerra, e me entenda, essa é a maior luta que a gente trava hoje socialmente. Como assim, pastor? É mulheres se colocando nesse lugar, dentro desse discurso, e isso dentro da igreja está acontecendo, viu? Mulheres se colocando nesse discurso de que tem que fazer porque se submeter ao marido, isso é uma desonra a ela, porque ela é maior e cria esse discurso feminista dentro da igreja e aonde Cristo não está sendo visto, aonde o Senhor não está sendo anunciado. E o que está acontecendo, um índice de separação e divórcio dentro da igreja está aumentado. E não é, e me entenda, não é, a maioria deles não é por motivos plausíveis. É coisas que são comportamento e reajuste que dá para continuar. Mas porque eu não me coloco nesse lugar de respeitar e honrar? Porque a mulher não se coloca nesse lugar de refletir esse Cristo como esse evangelho divino do Senhor. Aí eu não me coloco, e me entenda, como cristão nós temos que entender isso. Eu olho para Jesus e esse Jesus é refletido nas minhas atitudes e no meu comportamento. Então a pergunta dentro do casamento não é
sobre a alegria, sobre a minha vida, é sobre eu estou glorificando o Senhor. Eu estou exaltando o nome do Senhor. A minha atitude dentro do casamento está glorificando esse Cristo. Está exaltando a Jesus. Porque muitas das vezes nós somos egoístas dentro desse relacionamento. E o texto de Gênesis é maravilhoso, porque tira todo esse egoísmo. Jesus cria a mulher e depois fala, por isso o homem deixa pai e mãe, pega a sua esposa e se torna uma só carne, porque dentro do casamento não é ele e eu, não, é nós. Agora é uma só. E aí Paulo vai falar isso sobre o homem. O homem tem que amar a esposa, por quê? Porque esse amor é refletido em si. Quem ama a esposa se ama. A mulher que honra dentro de casa e respeita, está construindo uma casa forte e sólida. É maravilhoso quando a gente entra dentro de uma casa, onde tem um casal e onde tem esse respeito e esse amor. Parece que a casa está sempre em paz. Não é assim? Parece que a casa está sempre em paz. E não importa se a casa está meio bagunçada, mas ali há uma harmonia, há um respeito, há uma organização divina. Por quê? Porque há esse respeito e essa comunicação desse evangelho. Cristo está em casa. Então, pastor, como é que eu trago Jesus, como eu trago o reino para dentro da minha casa, para o meu casamento? Entenda o seu papel e cumpra esse papel. Entenda o que a Bíblia fala sobre o que você tem que fazer e faça o que você tem que fazer. Por isso que a frase do pastor é bem interessante. Você entendeu? Você morre. Porque casamento é sobre isso. É sobre morte. Eu entendo. E eu não estou em busca de alguém que vai me trazer feliz. Isso é um pensamento egoísta, pecaminoso. Eu não estou em busca, não. Eu estou em busca de refletir esse Cristo. Eu estou tão amado por Jesus que eu estou em busca desse casamento para expressar esse amor para alguém. Eu estou satisfeito com Cristo. Por isso eu tenho que entender que casamento revela sim Jesus. Casamento aponta para esse Cristo. Casamento vai falar sobre esse evangelho. Principalmente vai trazer ordem para dentro de casa. Ordem para dentro de casa. Por isso que eu não posso tratar casamento como qualquer coisa banal. Por isso que eu não posso alinhar ou deixar ou me espelhar, e me entenda, me espelhar com alguém que não está seguindo essa palavra. Ah, pastor, mas não. Porque pode ter um acordo ali e não está comunicando Jesus. Eu tenho que olhar para a Bíblia, é a Bíblia que é a luz para os meus pés. É essa palavra desse Deus. Porque essa palavra não vai me colocar em condutas corretas. E eu tenho que entender isso. Essa palavra não vai me colocar só em condutas corretas, em comportamentos corretos. Mas essa palavra vai me conduzir a apontar para esse Cristo, a manifestar esse evangelho. Então eu me comporto. Então dicas fáceis para um relacionamento aonde ponta Jesus. Todo mundo erra e todo mundo vai errar. Todo mundo vai falhar. Aprenda a refazer caminho e pedir perdão. Aprenda a reconhecer os seus erros. Aprenda a entender que não é sempre do seu jeito. Que casamento tem essa flexibilidade. Entenda que não é um lindo livro que vai ter os seus perrengues. Vai ter as suas lutas. E não acaba facilmente. Então lute, ore, trabalhe, mas anuncie esse Cristo. Sabe por quê? Porque tem pessoas esperando isso de você. Quando Paulo vai apontar para Jesus dentro do casamento, ele está falando isso. Tem vizinhos que estão olhando para você e vendo Jesus no seu casamento.
Tem familiares que vão olhar para você e vai ver Jesus no seu comportamento. Tem pessoas que vão olhar e vai esperar isso dentro desse relacionamento. Seus filhos vão olhar e vão ver o que de fato é um casamento. Os seus parentes vão olhar e vão dizer, ali é um exemplo. Por quê? Não porque vocês são melhores do que alguém. Não porque vocês estão vivendo outro nível. Porque vocês são superiores. É porque Cristo está sendo anunciado. É porque Jesus está sendo visto. Então, como cristão, o meu casamento também é evangelístico. O meu casamento também aponta para Jesus. O meu casamento também fala sobre essa cruz e sobre esse sacrifício. Quando eu entendo isso, eu entendo que não é sobre o outro, é sobre eu e o meu Deus. Não é sobre os meus gostos ou os meus afazeres, é sobre Jesus e aquele que me salvou. O que nós temos como resposta para esse mundo é anunciar esse Cristo por onde nós formos e como fazemos. Então que sim, os nossos relacionamentos apontem para Jesus. Que as nossas casas sejam um pedaço do céu, porque esse Jesus está lá. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria que você orasse por você. E para quem é casado, você vai orar e dizer assim, Jesus me ensina. Me ensina a viver essa palavra. Me ensina a viver esse evangelho. Me ensina a ser esse homem, a ser essa mulher. Para quem vai casar ainda, ore a Deus e peça assim, Deus, eu quero ser isso. Eu quero viver isso. Eu quero estar andando em cima dessa palavra. Me ajuda a escolher um parceiro, uma parceira corretamente, onde o Senhor será glorificado. Para você que vai casar, diga, quando eu casar, Deus, que seja uma comunicação do Evangelho. Para a gente que é casado, diga que o meu casamento seja a comunicação desse Evangelho. Então, poda, corta, limpa, tira tudo que não é do Senhor. Mas que o seu nome seja glorificado. Que o Senhor seja exaltado. Quero dizer que nós vamos escutar daqui para frente alguns testemunhos sobre algumas pessoas que vão estar vindo com seus cônjuges para a igreja. Nós estamos orando por isso. Minha oração também é para os irmãos que vão casar, ou que já foram casados, já se ajuntaram e hoje não estão mais. É para que o seu próximo casamento, seu próximo futuro, seja debaixo da graça do Senhor. Seja para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos escutar testemunho disso. Jesus, ele não salva o indivíduo só, mas ele cura, ele restaura, ele modifica histórias, ele transforma futuros. Através do relacionamento e do casamento, Jesus vai fazer isso nas nossas vidas. Amém? Então feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom conosco. Muito obrigado, Jesus, porque a sua palavra nos instrui, nos ensina, aponta, corrige, arranca tudo que está de excesso. Mas aqui está o nosso coração. E nós queremos orar ao Senhor pelos nossos casamentos. Por aqueles que já estão vivendo, por aqueles que vão viver. Pai, em nome de Jesus, que seja o seu nome sendo glorificado. Que seja o Senhor sendo exaltado. Que seja o seu evangelho sendo vivido. Jesus, nós convidamos o Senhor para os nossos relacionamentos. Que não seja só a união de duas pessoas, mas que seja a anunciação da sua cruz, da sua mensagem.
que seja o seu amor sendo resplandecido, que de fato, ó Deus, os nossos casamentos apontem para o Senhor e para a igreja. Pai, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres bíblicos, homens e mulheres bíblicos, aonde o Senhor vai ser glorificado, aonde o Senhor vai ser exaltado, aonde o seu nome vai ser engrandecido. Sim, Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor derrame mais amor para os homens. Sim, Deus, muitas das vezes nós, como os homens, não aprendemos a expressar isso. Então o Espírito Santo nos ensina a amar, a nos doar. Quebra todo o orgulho, todo o machismo que foi nos ensinado. Toda a arrogância que foi nos ensinado a saber se comportar. Quebra isso em nós. Quebra isso em nós. Mas que nós sejamos homens que comuniquem o seu amor. Jesus, eu oro pelas mulheres. Dá sabedoria, Jesus. Para que elas saibam lidar, honrar, respeitar, conduzir aquilo que ela tem que fazer dentro desse relacionamento. Que ela ocupe o papel dentro dela. Então, Deus, dá sabedoria, porque o espírito desse século está tirando isso dentro das nossas mulheres. O espírito desse século está atingindo, Senhor, esse papel. E tem muitas mulheres usando toda a inteligência e o seu poder para destruir, não construir. Então, Jesus, que nessa comunidade nós podemos levantar mulheres sábias, que vão saber conduzir, que vão saber lidar com as situações. Jesus, eu oro pelas minhas irmãs que têm maridos que não são cristãos. Jesus, que elas possam comunicar Cristo através do seu comportamento e esses homens possam ser alcançados pela vida delas. Então, Deus, dá estratégia, sabedoria, para que elas possam se comportar, falar e anunciar esse evangelho dentro de casa. Jesus, eu oro também por aqueles que vão casar. Pai, em nome de Jesus. Para aqueles que já estão com seus namorados, suas namoradas. Senhor, conserva na sua presença. Que eles possam começar debaixo da sua graça, do seu poder, debaixo da sua unção. Jesus, eu oro também para aqueles que não têm namorados, não estão encaminhados. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar um homem, uma mulher do Senhor na vida deles. Que seja um casamento para a sua honra e para a sua glória. Deus, eu oro pelos nossos filhos. Que os casamentos deles sejam para a sua honra e para a sua glória. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor para que as nossas famílias apontem para o Senhor. Que nós não viemos brincar ou lidar de qualquer jeito, mas que seja o Senhor acima de tudo. É isso, Deus, que nós oramos. E glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.